Começando aqui mais um episódio do Direito na Chapada, nosso segundo episódio do canal, o podcast jurídico feito para a sociedade. Meu nome é Dalane Aguiar, eu faço o 7º período de Direito e hoje a gente está aqui com a Maria Eduarda, eu faço o 5º período de Direito na FAP. E o nosso convidado especial de hoje é o nosso querido professor Rangel, Paulo Rangel, né? Rangel para os íntimos alunos. Exatamente. Boa tarde, meninas. Queria deixar registrada aqui a minha satisfação de estar sendo hoje entrevistado, especialmente para falar de um órgão aqui da nossa instituição, que a gente tem um carinho, uma dedicação absurda, que é o nosso Núcleo de Práticas Jurídicas. Professor, assim, a gente vai já iniciar sobre o núcleo, mas eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco como foi o seu início nessa carreira, né, que o senhor segue já há alguns anos, como foi o seu processo até chegar aqui à instituição e, por fim, coordenar o nosso núcleo, né, que temos hoje. Pronto. Eu sou natural do Piauí, né, uma cidadezinha chamada Santo Inácio, bem pequena, né, eu justamente por ser dessa cidade extremamente pequena, que fica lá no sul do Piauí, eu acabei me tornando o primeiro advogado da minha cidade, né? E aí eu saí de lá para me graduar na Universidade Estadual do Piauí, lá no campus de Piripiri, né? E depois, logo que eu saí, eu fiz uma especialização na área de Direito Público, que hoje é justamente nessa área que eu me dedico aqui à docência na faculdade, né? E também, pouco tempo depois, liguei à especialização no mestrado, né, que eu fiz na Universidade Federal do Piauí, né, e de lá, no ano que eu terminei o meu mestrado, eu já comecei a dar aulas aqui na Faculdade de Baixo Parnaíba, né. No ano passado, eu tive a felicidade de ser convidado pela professora Noni, né, para assumir a coordenação aqui do Núcleo de Práticas, né, que eu estou até hoje. Certo? Como tem sido essa experiência, essa nova experiência de coordenar um núcleo, além das aulas, né, que o senhor já vem praticando há um tempo? É desafiador, né? É desafiador. Eu sempre gosto de ressaltar o quanto a FAP tem projetos ousados, né? E a professora Noni, com a ousadia que lhe é peculiar, né, com a coragem que lhe é peculiar, quando ela trouxe essa proposta para mim, né, de assumir o núcleo, né, a gente estava passando justamente por esse processo de reestruturação do núcleo, né. Semestre passado passamos por uma avaliação vitoriosa do nosso curso de Direito, né, e também reformulamos todo o núcleo. Temos ainda muitas reformulações a serem feitas, né, muitos projetos, né, em andamento aqui para o núcleo, mas, como eu iniciei dizendo, foi satisfatório, foi muito enriquecedor para mim assumir este núcleo enquanto coordenador e gerir os projetos que a gente tem gerido e tem planejados para os períodos que vêm. Você falou de desafios dentro do núcleo. Você quer contar para a gente alguns que você tem passado? Como é que tem sido esses desafios? Como eles foram resolvidos durante todo esse processo? Sim. Então, aqui na FAP, a FAP ela tem uma preocupação muito grande de ofertar o ensino teórico junto com a prática, né? Esse é um dos desafios que a gente tem. E aí, se você pega a grade curricular do curso de Direito da FAP, logo no início, nos primeiros períodos, você já nota uma diferença com a maioria das faculdades, né, que você vê que existem aqui no nosso país, né? E quais são essas diferenças que a gente já nota, né? Nós temos, especificadamente aqui na nossa grade, nós temos disciplinas voltadas para a pesquisa, que são os seminários, né? Nós temos práticas simuladas a partir do 3º, 4º período, nós já temos práticas simuladas. E nós oferecemos, né, a partir do 6º período, a prática real aqui dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas. Essa foi uma diferença, inclusive, que eu tive comentado com umas amigas minhas que já passaram por esses períodos, elas já se formaram hoje, né, em Direito. E quando eu mostrei minha grade para elas no início, que eu tinha prática jurídica, todas elas acharam muito confuso, porque a maioria das universidades, a prática jurídica é nos períodos do meio para o final, né? E o meu já foi no início. Então, é uma diferença que é interessante ressaltar e explicar, mesmo para que todo mundo perceba, essa introdução já inicial, né, no início do curso, que faz uma diferença, né? Que a gente já começa a ter contato com esse tipo de coisa
para já saber como lidar futuramente com isso que nós iremos praticar na nossa carreira, né? Inclusive, como falou, a partir do terceiro período, eu tive uma disciplina de prática, a partir do terceiro período, que nós tivemos uma visita, assim, bem por cima, mas nós tivemos, que na época ainda foi com a professora Suelen, e tivemos uma visita, viemos no núcleo, olhamos mais ou menos como que funcionava, como que era dividido e tudo. Teve uma explicação assim bem por cima, que foi o contato que nós tivemos, né? Foi esse. E aí eu queria justamente perguntar, foi o que você acabou de responder, a partir de quando, né, que a gente tem contato com o núcleo? Você respondeu que a partir do sexto, no caso. Isso. Então, como é que acontece, Eduarda? Como eu falei, logo nos períodos iniciais aqui do curso de Direito da FAP, vocês já têm contato com as disciplinas de pesquisa, além das chamadas propedêuticas, né? Disciplinas de filosofia, né? De sociologia, de antropologia. Então, a gente tem primeiro esse contato aqui dentro, isso que é comum em todo o curso de Direito, né? Mas quando você passa, né, segundo período, terceiro período, especialmente quarto, quando você já começa as práticas simuladas, né, você já vê um diferencial comparado a outras instituições, né? Porque aqui a gente já começa a oferecer a prática para e passo, né, as disciplinas teóricas do curso de Direito. Então, você passa pelas propedêuticas, né, aquelas disciplinas introdutórias, que são fora do Direito, mas que têm uma ligação, vão servir de embasamento, a sociologia, a psicologia, né, que aqui a gente chama de comportamento humano nas organizações, mas é voltado para a psicologia jurídica, né? E aí, a partir do terceiro período em diante, você já tem as disciplinas de prática simulada. E as práticas reais, né, que são voltadas já para o estágio, né, você vê a partir do sexto período do curso de Direito. E a respeito também você falou da teoria com a prática. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que já passaram pelo período que eu estou passando, ou até formadas mesmo, elas sempre dizem que é muito importante a prática, o estágio, inclusive. Aí a gente pode até expandir um pouco, falar do estágio no todo, assim, porque nós estamos falando do núcleo, mas a importância do estágio no todo, né? Porque a prática complementa a teoria, né? Sim, é o que eu sempre falo. Eu atualmente, aqui na FAP, nesse período, eu estou como coordenador do núcleo de prática, mas eu também sou professor de disciplinas teóricas e este semestre eu estou com a prática 5, né, que é a prática real em direito penal, né, que uma parte dela da disciplina, essa é outra característica, né, a gente tem as disciplinas de prática aqui da Faculdade de Baixo Parnaíba. Uma parte delas, né, é vista em sala de aula e outra parte é estágio, né, aqui no núcleo. E eu sempre, essa semana mesmo eu dei aula para eles, né, os meninos do sétimo período, estava comentando com eles, né, que um dos grandes desafios de qualquer instituição de ensino jurídico hoje é não se esquecer da prática. E esse é um dos pilares aqui do nosso curso, que a gente tem batido muito em cima, a gente tem corrido muito atrás de aproximar, né, a formação teórica que vocês têm em sala de aula com a prática, né? O objetivo é que vocês não precisem vir aqui para o núcleo, né? Que vocês consigam seus estágios nos tribunais de justiça, nas delegacias, né? Na Justiça do Trabalho, né, na Justiça Eleitoral, não precisa vir para cá. Mas, se por um acaso você não consegue um estágio fora daqui, nós temos o núcleo para te dar o suporte de prática que vocês necessitam. Que, inclusive, cortando aqui vocês, mas adicionando também que eu participei já, né, do período passado, nesse estágio, achei muito interessante, o professor trouxe casos reais para a gente, que aconteceram na cidade natal dele. E eu achei muito bom essa experiência, muito boa a experiência, pelo fato de ser casos reais e a gente ter contato com isso, ter contato com todas as provas que foram adicionadas durante o processo. E durante esse estágio, a gente praticava petições, pedidos, habeas corpus e assim por diante, conforme o processo ia
estava em andamento, né? Então, eu achei muito legal, assim, me identifiquei super com o estágio no período passado, espero gostar desse mais ainda, e cada vez é um caso diferente, é um tipo de processo diferente, é uma petição diferente, a gente praticando, o professor coloca mesmo a gente para fazer a caneta quando não está no computador, e é muito bom a gente praticar isso, porque, querendo ou não, é o que a gente vai fazer pelo resto da vida, né? Queremos, pelo menos, estamos aqui para isso. Então, eu achei assim de extrema importância esse estágio que a faculdade oferece para que a gente já comece a exercer de forma não real, mas com casos reais, o que faz a gente ficar curioso para saber como terminou, como concluiu o caso, né? E assim por diante. Entrando aqui no que ela falou, sobre a prática e tudo, eu gostaria de saber sobre quais são as demandas que podem ser trazidas ao núcleo, né? O que... Pronto, bora lá. Meninas, eu sempre gosto de dizer, é uma coisa que eu reafirmo, né, para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar sobre o núcleo de práticas jurídicas, né? Aqui nós atendemos, né, causas trabalhistas e cíveis, né? Cíveis, no geral, que a gente pega consumidor, família, sucessões, né? Contratos, então, obrigações, todas essas partes, essa parte, né, do direito civil, a gente atende aqui, né? Mas eu gosto sempre de abrir os olhos que o núcleo não é só isso, né? O núcleo não é só isso. Como eu falei, eu volto a repetir, eu tenho uma admiração muito grande pela professora Noani, e eu acho que ela, por não ser da área jurídica, né, a professora Noani é uma pedagoga, mas naturalmente todos nós sabemos do nível de conhecimento e de capacidade que a professora Noani tem de gestão. Eu sempre gosto de dizer que ela não tinha noção da grandiosidade desse projeto, né, que é o Núcleo de Prática Jurídica. Por quê? A gente está falando de um direito humano, de um direito fundamental, que é o acesso à justiça, né? Acho que ela mesma não tinha noção de que, quando ela pensou esse núcleo de práticas jurídicas aqui para a Faculdade de Baixo Parnaíba, para oferecer serviços jurídicos gratuitos à população do Baixo Parnaíba, ela não tinha noção que ela estava ajudando a efetivar um direito muito maior, né, que é o direito de acesso à justiça. E o núcleo, ele atende a população podemos dizer, hipossuficiente, né, a população carente, né. A nossa resolução, aqui que instituiu o núcleo, ela prevê, né, que o núcleo deve atender aquelas pessoas que têm, né, uma renda de até 2 salários mínimos líquidos, né. Então, se você não tem condição, né, de custear um advogado particular, porque em qualquer cidade que a gente vá, qualquer comarca que a gente passe por ela, você vai ver que a Defensoria Pública é abarrotada, não dá conta da quantidade de processos, né? Muitas pessoas deixam de ter acesso, deixam de conseguir, de procurar um advogado para ter acesso a uma demanda, para demandar no judiciário, porque elas não têm condições de custear um advogado particular, e às vezes a defensoria é demorado, né? Às vezes, então, para além daquela questão de eu vou ter acesso a esse direito, eu indo lá na defensoria, tem a demora. Hoje a gente fala que uma das grandes problemáticas do acesso à justiça é justamente o quê? A demora, né? A demora na prestação jurisdicional, né? Tem uma frase que diz que justiça tardia não é justiça, né? Isso faz muito sentido. Faz muito sentido, né? A justiça, ela é justiça se ela chega em tempo hábil. Se ela chega, mas se ela chega em tempo hábil. E a gente está aqui justamente para ser esse suporte, né? Para dar esse suporte à população chapadinense, no sentido de, se você não consegue ter acesso a demandar na Defensoria Pública, se você não tem condições de custear um advogado particular para levar até o Poder Judiciário essa demanda, né? Venha, a gente está aqui para te dar suporte. E como que funciona essa inscrição, né? Como que funciona esse ingresso das pessoas que precisam dessa ajuda dentro do núcleo? Olha, atualmente nós temos multiportais de acesso aqui ao núcleo, né? Nós temos desde o nosso órgão aqui físico, né, onde a gente está gravando esse podcast hoje, né? Ele funciona, né, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, né, de 2 até às 18 horas, mas também
nós temos outros portais. Se você tem uma dúvida, né, se você tem a necessidade de esclarecimento acerca de alguma demanda que você tem, se é possível judicializá-la ou se é possível, né, eu resolver de outra forma que não por meio da via judicial, hoje nós temos a nossa rede social aqui do Núcleo, né, que é uma página no Instagram, né, um perfil no Instagram, que o arroba é NuPJFAP, né, que você pode ir lá, e lá tem um linkzinho que você pode clicar, né, que lá ele já direciona. Você tem alguma dúvida, né, nos contate aqui, né, aí você pode clicar naquele linkzinho, ele vai aquele link ele vai te direcionar para um formulário, né, onde pergunta basicamente seu nome. Esses dados que você fornece é pura e simplesmente para que a gente consiga fazer um direcionamento para você, não é utilizado para nada além disso, tá bom? Na maioria das vezes, quem faz o primeiro contato, né, o primeiro rastreamento dessas informações sou eu mesmo, sou advogado, estou aqui na qualidade do coordenador de núcleo, então eu vou ter o maior cuidado do mundo com essas informações, que você pode ir lá neste formulário, você preenche seu nome, preenche qual é a sua demanda e só nos informa se essa demanda já foi judicializada. Por quê, Dalane e Eduardo? O que acontece? Às vezes você não precisa, não é nem demandar. Às vezes você já faz parte de um processo, você foi intimado para participar de um processo e a única coisa que você quer, você foi demandado para participar de um processo e a única coisa que você quer é uma informação. Doutor, eu fui intimado para participar desse processo. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu devo fazer? Eu posso deixar de ir à audiência, porque outra grande problemática, Deolane, que eu não cheguei a comentar aqui quando eu falei sobre acesso à justiça, que dificulta o acesso à justiça é justamente que o sistema judiciário, né, o poder judiciário, ele ainda é inacessível, né? Seja por linguagem, seja por causa da forma que a gente se veste, seja por causa de inúmeros fatores, o poder judiciário ainda parece, né, o judiciário ainda parece inalcançável para muitas pessoas. Com certeza. E isso, né, é o que torna também mais dificultoso o acesso à justiça. Você falou dessa forma de comunicação remota, né, via Instagram. Eu queria saber se as pessoas podem estar vindo te procurar aqui também na forma presencial, né? Porque o Instagram, por mais que nós saibamos que é uma ferramenta muito comum, que a maioria das pessoas possui, algumas pessoas não têm toda essa informação, né? E aí elas podem estar vindo de forma presencial, ter essa conversa contigo, ou apenas remoto mesmo? Pronto. Como eu falei, nós temos hoje multicanais de acesso, né? Nós temos número de telefone, que você pode ligar aqui para a faculdade e pedir para direcionar aqui para o núcleo de prática, né? Para o nosso ramal. Você vai ser atendido diretamente pelo núcleo, né? Você pode entrar na nossa rede social, né, no Instagram, mandar mensagem lá diretamente ou até mesmo responder o nosso questionáriozinho lá, se você já quiser receber uma resposta direta, direcionada. Imediata mesmo, exatamente, né? Eu não quero demandar, eu só quero esclarecer essa dúvida, mas eu não quero ir aí também. Às vezes por timidez ou porque a causa a qual ela quer uma resposta causa constrangimento, eu só quero um esclarecimento. Nem sempre é um processo todo, né? Às vezes é só uma dúvida de um processo que geralmente chega. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Mas esse contrato aqui está certo, mas é esse tipo de processo. Então, sempre é uma dúvida, nunca é um processo completo, né? Na maioria das vezes não é. E aí, é como eu estava dizendo, se você pode ou fazer dessa forma, ou se não, você pode vir aqui, né? Eu só não estou aqui no núcleo, né, nos dias em que eu tenho que estar em audiência, mas você chegando aqui no núcleo, ele vai estar aberto no horário que eu falei para vocês, né, que eu comentei aqui, de 2, né, de 14 horas até as 18 horas ele vai estar funcionando. Nós temos estagiários fixos aqui que são capacitados, são alunos do nosso curso, né, alunos do curso de Direito, que eles estão capacitados, são formados para atender a população da mesma forma que eu atenderia, né, enquanto advogado. Então, eles podem vir, serão atendidos pelos nossos estagiários. Se eu estiver aqui, eu faço questão de atender, né? Atendo qualquer pessoa que chega aqui buscando qualquer tipo de demanda, trazendo qualquer tipo de demanda, né? No horário de 14 às 18, de segunda a sexta-feira. Professor,
E tem algum custo, por menor que seja, ou é totalmente gratuito? Porque acho que pode ficar essa dúvida, né? Sim, é interessante perguntar isso, Eduarda, porque, como eu falei, surpreende, né, a gente ter um serviço É, dessa magnitude, né, um órgão tão bem estruturado como a gente tem o nosso núcleo, né, e ofertar serviço completamente gratuito, né, que a gente não cobra nenhum valor pelo serviço que a gente presta. A população chapadiense, a população do Baixo Parnaíba não é cobrado nenhum valor. O pré-requisito é apenas que a pessoa receba até 2 salários, é 2 isso? salários e que as causas sejam causas que a gente possa demandar aqui, que são as cíveis e trabalhistas. Então, você tem Entendi. um contrato de trabalho que o seu empregador nunca assinou sua carteira. Posso levar para ser resolvido no núcleo? Sim, a gente pode demandar. Há causas que dizem respeito à pensão alimentícia. Separei do meu marido e ele não paga pensão alimentícia para os meus filhos, né? Ou alguma coisa relacionada às sucessões, a inventário, ou relacionada à regularização de terras e assim. Ou consumidor, né? Consumidor é muito mais comum aparecer, comprei um produto, deu defeito, a loja disse que não trocava, mesmo dentro do período de garantia, tem como eu levar para ser resolvido no núcleo? Perfeitamente. A nossa instituição é em Chapadinha, né? Mas a faculdade é do Baixo Parnaíba, como vêm pessoas de outras cidades mais próximas para estudar. Como a gente tenho vários colegas na minha sala que alguns moram aqui durante a semana e voltam para suas casas no final de semana. E há outros alunos também que vêm e voltam na mesma noite, né? E aí, esse núcleo, ele atende só para a nossa cidade de Chapadinha ou para o Baixo Parnaíba mesmo? Para o Baixo Parnaíba, Delaney. Completo. Completo. Nós temos aqui, inclusive, próxima semana eu tenho audiência em Urbano Santos, né? A cidade fica próxima daqui. Do núcleo. E isso, uma demanda aqui do núcleo, né? inclusive Então, os alunos, né, que moram nas outras cidades, podem estar divulgando, né? sim, Bom que inclusive a estejam. turma da Eduarda, né, Duda, tem Tem muitos bastante. alunos de outras Tem cidades, bastante. né, de Urbano Santos, das cidadezinhas, Anapurus, né, bastante cidades aqui ao Matarroma. redor, Mata Roma também, tem muitos alunos que vêm para cá. E aí, esses alunos, né, eu sempre, a oportunidade que eu tenho de estar em sala, eu sempre estou falando do serviço que a gente oferece aqui e de que a gente pode atender toda a população do Baixo Parnaíba. Advogado atuante dentro do núcleo, é só o senhor? Sim, mas como é que o núcleo é composto? Atualmente nós temos um coordenador de núcleo. Nosso órgão, né, o Núcleo de Práticas Jurídicas, ele é vinculado à coordenação do curso de Direito. Então, nós temos a coordenadora de curso, a professora Manuela Sacker. Tem também eu aqui, né, na qualidade de coordenador de núcleo. Temos, né, um professor supervisor, porque, como eu falei lá no início, o núcleo ele funciona para oferecer a prática para os alunos do curso de Direito, né? Então, o que acontece? Aquele ensino teórico, né, que você tem em sala de aula, ele é transportado para cá quando você está pagando as disciplinas de prática. E aí, aquele professor que está ministrando a disciplina de prática, ele vem para cá, para o núcleo, supervisionar os alunos que ele dá aula, né? Então, o núcleo ela acaba sendo composto pelo coordenador, né, de curso de Direito, o coordenador do núcleo, né? E aí tem o professor, né, das disciplinas de prática que vem para cá. Temos os alunos que vêm na qualidade de estagiários e atualmente nós temos estagiários fixos também aqui, porque é interessante a gente perceber e ressaltar isso, Delaney, que o nosso núcleo ele não fecha para atendimento quando a faculdade não está funcionando, né? Eu digo quando não está dentro do período letivo, né? Sim. O período letivo ele vai ali do final, metade de fevereiro, final de fevereiro, até o final de junho, né? Isso. E o núcleo, professor, fecha durante o mês de julho, período de férias? Não. O nosso núcleo, ele obedece, segue o recesso do judiciário. Então, a partir o judiciário tem recesso aí do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Esse período a gente está fechado, né? Na maioria das vezes, a gente está fazendo o quê? Correição processual, a reestruturação do núcleo, né? Para que a gente volte depois do dia 6, né? Com tudo já estruturado para voltar a receber a população. Então, nós funcionamos
obedecendo o calendário do judiciário, justamente porque os processos eles só obedecem a esse prazo. Fora desse prazo, eles correm normalmente. Compreendi. Você falou que tem uma audiência, né, que você participará, e eu queria saber se alguns dos estagiários do núcleo, ou da sala de aula, ou os fixos, podem lhe acompanhar com essas causas ou não. Sim. Como é que acontece aqui no núcleo? Nós, frequentemente, aqui na faculdade, a gente está criando projetos de atendimento à população. Então, a gente sai daqui e vai prestar assessoria jurídica nos eventos, né, que acontecem no Baixo Parnaíba inteiro, né? Então, é comum a gente sair daqui e prestar assessoria no mercado municipal, né, prestar assessoria jurídica, né, pessoal? No mercado municipal, em escolas, em toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de estar oferecendo, né, os nossos serviços à população chapadinense, a gente vai e sempre que é oportuno, a gente leva nossos estudantes, né, para nos acompanhar e justamente ter esse contato com a prática, né? Então, em toda e qualquer oportunidade que a gente tem de estar levando os estudantes junto com essas atividades de prática que a gente desenvolve, nós estamos levando. Eu acho isso super interessante, porque eu nunca fui em um, né? Então, eu acho muito legal o aluno poder ir junto do professor e acompanhá-lo dessa vez não só como professor, mas como advogado, né? Ver realmente acontecer o processo em si, né? Todas essas fases do processo que muitas das vezes os alunos não têm oportunidade de participar, né? Eu acompanhei apenas audiências remotas com o professor Manuel, né? E foram assistidas para que eu baseasse um trabalho posteriormente. Então, assim, só o que eu pude ver foram audiências remotas, mas eu acho muito mais interessante as audiências presenciais, né? Principalmente aquelas que têm de fato, emoção, né? A maioria das audiências tem aquela emoção, tem aquela quase gritaria, né? A gente tenta manter o respeito, mas muitas vezes acontece de as pessoas se exaltarem devido às causas, né? Então, eu acho muito interessante essa questão do presencial e do aluno acompanhar o professor para conseguir presenciar aquilo mesmo assim de perto e ver, e é admirador ver esse tipo de situação. Que isso é um anseio de todo aluno, né? De direito. Com certeza. Desde o comecinho já querer ver, assistir audiências e tudo. Inclusive, eu também assisti do professor Manuel, né? Ele é juiz do trabalho e a gente assistiu algumas audiências para fazer relatórios. E aí é bom, é legal, porque a gente vê tudo como que funciona, só que não é a mesma coisa de estar presencialmente, né? Sim. Nós tivemos, né, o judiciário como um todo passou por essa problemática da questão de audiências remotas justamente por causa da Covid, né? E aí a gente está deixando, né, o remoto aos poucos, né? Eu tenho audiências agendadas que vão acontecer ainda de forma remota, né? Mas a maioria delas já voltou para o presencial. Mas você prefere presencial, né? Presencial. O sentir do processo, dá, né, mais emoção. Mais emocionante. É mais emocionante, sim. Eu entendo. Mas nem todos são assim, né? Tem muitos ainda que preferem estar no remoto. Sim, Muitos. essa é a realidade. E depende, às vezes, do tipo de demanda também. Por exemplo, eu tenho uma audiência que vai acontecer agora no mês de junho de forma remota, porque as partes estão em outro país. E aí, necessariamente... Aí não está tendo como mesmo presencial. A gente nunca vai... daqui para frente não vai mais abandonar o remoto, né? Uma vez ou outra Porque facilitou muita coisa, né? Querendo ou não, facilitou muita coisa, muita comunicação das pessoas. E lembra o que eu estava falando da questão do acesso à justiça, né? Sim. Então, levar a justiça, mesmo que de forma remota, a todo mundo que tenha necessidade dela, né? Então, o remoto às vezes propicia isso. Sim, o senhor comentou que foi um projeto que, quando a professora Noni idealizou, ela não tinha noção do quão grande ele seria, né? E eu queria saber, como coordenador, se tem projetos maiores dentro do núcleo, se já há projeto de um crescimento a mais, planos futuros, ou é sigilo?
Na verdade, é o que eu falei no início. Outro dia, dentro de vários projetos que a FAP tem desenvolvido, né? A FAP recentemente começou um projeto em comemoração aos 18 anos, né? Para falar de egressos de sucesso, né? E aí eu lembro de uma fala bem interessante da Fabiana, né? Que é a nossa secretária acadêmica, ela dizendo assim que a gente sempre imagina uma coisa, mas a cabeça da professora Noemi está lá na frente. Está lá na frente. Sempre pensando em algo mais, Sempre né? pensando em É algo futurista. mais. Exatamente. E nós temos inúmeros projetos aqui para o núcleo, né? Conta um pra gente. Não sei se eu posso contar, mas nós temos muitos planos aqui para o núcleo, né? Daqui, acredito que pouco tempo, já para o nosso próximo semestre, nós estaremos, né, implantando o Sejusc aqui, né? E também estamos trabalhando para que futuramente a gente consiga fazer conciliações, né, aqui, mediações aqui mesmo, né, no espaço do núcleo, né? Estamos trabalhando para isso. Então vai melhorar sem sobremaneira assim a questão da nossa relação com as práticas, né? Porque eu gosto muito de bater nessa tecla do acesso à justiça, porque muitas vezes, Dalane e Eduarda, a gente imagina que o acesso à justiça é só nós irmos e demandarmos em uma ação judicial, né? E o acesso à justiça, às vezes, não precisa da via judicial, né? Às vezes é a gente sentar aqui, né, com a parte e conversar. Entrar num acordo e mesmo. chegar a um acordo para evitar, até porque muita da dificuldade do acesso à justiça, ele vem justamente da demanda, da quantidade de demanda, né? São muitas demandas. E às vezes você tendo um órgão como este aqui, que vai evitar de uma demanda virar um processo judicial, ajuda sobremaneira a questão da efetivação desse direito de acesso à justiça. E é uma coisa que eu aprendi em sala de aula, que nós, futuros advogadas, nós, né, e vocês já advogados, somos mediadores, né? Querendo ou não, é assim, uma pessoa mais sensata que entra dentro daquela causa, que não está no meio, é aquele tipo, quem está de fora vê melhor, né? Porque às vezes a pessoa está num processo, duas pessoas num conflito que não está precisando de tudo aquilo ali, querem brigar a todo custo porque não estão bem um com o outro, não estão de acordo, e entra o advogado com esse papel de mediador, né, para ajudar, auxiliar, para ver outros caminhos, para achar uma solução que fique harmônica para as duas partes, né? E aí conversando, né, vai, conversa, e aí chega em um acordo, né? Exatamente. Evita. Conta pra gente um pouco sobre a participação dos alunos dentro do núcleo, porque a disciplina é de prática jurídica, né? E ela se repete ao longo dos períodos. E aí todos eles têm que participar, de forma obrigatória. Como é que funciona esse ingresso dos alunos dentro do núcleo? Pronto. Aqui atualmente nós temos estagiários fixos, né? No núcleo nós temos duas categorias de estagiários, né? São os estagiários fixos e nós temos os estagiários que estão cumprindo estágio obrigatório. Esses estagiários fixos, né, eles passam por uma seleção de estágio, né, onde eles fazem estágio não obrigatório. Inclusive, a gente acabou de finalizar agora uma seleção, que eu já ia né? perguntar, porque eu vi alguma coisa sobre o edital, isso. né? Também vi. Lá na nossa rede social, né, a gente está divulgando todas as etapas, né, de seleção desse estágio, né? Então, como eu estava falando, nós temos aqui atualmente estagiários fixos, né? Eles, né, acompanharão, né, a atividade do núcleo no período ali que a gente pega logo do início do ano, a partir do dia 6 de janeiro até o finalzinho do ano, né? Esses estagiários, eles estão todos os dias aqui, né? Exceto feriado e final de semana, de segunda a sexta-feira, os estagiários estão aqui, né? Por quê? Porque esses estagiários que eu me refiro a eles como fixos, né, são estagiários que fazem estágio não obrigatório, né? São alunos do curso de Direito também, né? Mas são que alunos se inscreveram, passaram por etapas. Por a partir do sexto. E não, no caso, esses estagiários fixos, a gente seleciona alunos a partir do quinto período. Do quinto, né? Eu vi o nome de alguns do quinto. Do quinto período, eles já podem ser estagiários fixos aqui. E aí, como acontece? A gente faz uma seleção deles e depois forma eles, né? Em que sentido, né?
boa parte deles ainda não tiveram acesso, né, aos sistemas judiciais, não sabem como funciona, e aí a gente forma eles no sentido de ensiná-los a utilizar todos os sistemas judiciais, o PJE, né, o CEU, o Projude, né, para que eles consigam atuar aqui dentro do núcleo, né. Mesmo na ausência do advogado, do coordenador, eles conseguem atuar. E aí uma segunda categoria de estagiários são os estagiários que estão fazendo estágio obrigatório, que são vocês que estão a partir do 6º período pagando as disciplinas de prática, né? Prática não mais simulada, prática real, né? E aí vocês ficam aqui. Disciplina de 60 horas, né, elas são cumpridas 1/3 aqui, né? E aí o aluno, depois de cumprir, né, 70% dela em sala de aula, os outros 30% ele cumpre aqui no núcleo na forma de um estágio, supervisionado pelo professor da disciplina. Que no caso da minha turma é o senhor também. Exatamente. Então é o meu professor, é o meu coordenador. Exatamente. Inclusive já estou ansiosa, porque a Dalane, né, Excelente, já teve excelente. contato, né, Posso com garantir eu para ainda você. não tive. E estou ansiosa aí para começar. Te garanto que é assim, uma experiência que te engrandece. Tu se sente útil fazendo aquilo ali. Porque, assim, lembro muito do período passado, quando participei, como eu disse anteriormente, o professor Paulo trouxe o caso para a gente, e eu achei tão legal ver todo aquele caso e todo o inquérito, Folgada, tudo assim, né? sim. E ele, agora vocês vão fazer isso. E parecia mesmo que eu estava atuando para aquela pessoa, sabe? Então, eu achei, assim, muito legal participar de tudo isso. Você quer perguntar mais alguma coisa para o nosso professor? Não. Então, agora a gente vai estar encerrando, Tudo né, bem esse nosso esclarecido. podcast. Agradeço muito a presença do senhor. Agradeço a nossa coordenadora que idealizou esse projeto, primeiramente. Agradeço aos diretores, que vocês não estão vendo, mas que estão por trás de tudo isso. Ao Bistrô, que nos forneceu também a nossa alimentação de hoje. A professora Noni também, que super apoiou o projeto da nossa coordenadora e nos permitiu, né, estar cada vez mais crescendo com o direito na nossa cidade, né? E formando mais advogados capacitados para exercer a função futuramente. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, com o professor. E eu acho que deu para a gente esclarecer bastante algumas dúvidas que a população deve ter, né, a respeito do núcleo. Sim, e como foi dito, só para finalizar, se houver alguma dúvida, tem aí o Instagram, que o professor já citou para vocês. Temos também o nosso Instagram do Direito na Chapada. Agradeço a audiência de todos. Se inscrevam no nosso canal e continuem assistindo para tirar mais dúvidas e adquirir mais conhecimento, que nunca é demais, né? Obrigada. E só para finalizar, né, pessoal, agradecer também aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso núcleo, né, de levar à população do Baixo Parnaíba mais informação sobre o nosso núcleo, né, agradecer a participação de vocês, meninas, a Maria Eduarda, a Dalane Aguiar, né, se dispuseram a participar logo que foi feito o convite ou a intimação, né, meninas? Agradecer mais uma vez a coordenação, né, por idealizar esse projeto, aos nossos diretores aqui, né, aos colegas que sempre contribuíram, né, com qualquer informação, qualquer ajuda que a gente precisasse aqui no núcleo, né. E agora me direcionando à população, né, do Baixo Parnaíba, dizer que nós estamos de braços abertos para recebê-los, né, atendê-los, seja para tirar uma simples dúvida, para esclarecer, para demandar no judiciário ou para conciliar, né, o que vocês precisarem, né, da faculdade para ter acesso ao judiciário ou para esclarecer qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vocês podem nos procurar presencialmente aqui no Núcleo de Prática Jurídica, que fica dentro da Faculdade do Baixo Parnaíba, ou você pode ainda ligar para a faculdade no número que tem aqui da faculdade, que é o 3471-1955, né, e pedir para ser direcionado para o ramal 128. E ainda lá direto na nossa rede social, né, no Instagram, que é no PJ FAP, né, e lá tem um formuláriozinho que você pode preencher e demandar diretamente por lá, e aí você vai obter uma resposta mais rápida, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, meninas. A gente que agradece. E é isso, até o próximo episódio.